Na noite passada, um atirador armado com uma espingarda, uma pistola e múltiplas facas invadiu um ponto de segurança do hotel Washington Hilton. O mesmo hotel, a propósito, onde Ronald Reagan foi baleado em 1981. E ele abriu fogo a apenas alguns metros de onde o presidente dos Estados Unidos, o vice-presidente, a primeira-dama e metade do gabinete estavam sentados para jantar. Na noite de 25 de abril de 2026, disparos foram feitos perto da área principal de rastreamento de segurança do jantar anual de correspondentes da Casa Branca no hotel Washington Hilton, em Washington, D.C. O presidente Donald Trump, a primeira-dama Melania Trump, o vice-presidente Joe Devance e membros do gabinete foram evacuados pelo serviço secreto do ZEUA. Um homem armado com armas e facas invadiu o saguão fora do jantar de jornalistas de alto perfil, correndo em direção ao salão de baile antes que agentes do serviço secreto o cercassem e o levassem à custódia. O agente do serviço secreto que foi baleado foi liberado do hospital desde então. Felizmente, nenhum outro ferimento foi relatado. Agora, quero que você preste muita atenção ao que aconteceu depois, porque o que o presidente disse no pódio aproximadamente 1 hora depois deste incidente aterrorizante lhe diz tudo sobre para onde sua cabeça realmente está, e não é para onde a maioria das pessoas esperava. Em uma coletiva de imprensa da Casa Branca após o tiroteio, Trump disse sobre o Washington Hilton: "Não é um edifício particularmente seguro, e não queria dizer isso, mas é por isso que precisamos ter todos os atributos do que estamos planejando na Casa Branca." Ele então foi além. "Não queria dizer isso, mas é por isso que precisamos ter todos os atributos do que estamos planejando na Casa Branca." É na verdade uma sala maior e é muito mais segura, Trump disse aos repórteres. É à prova de drones. "É vidro à prova de balas. Precisamos do salão de baile. É por isso que o serviço secreto. É por isso que o exército está exigindo. Deixe-me traduzir isso para você claramente. Um atirador acaba de tentar invadir uma sala cheia de milhares de pessoas. Um agente do serviço secreto foi baleado. Jornalistas, políticos e civis se julgaram embaixo das mesas. E dentro de minutos de retornar à Casa Branca, o presidente mudou o foco para promover seu projeto de construção de 400 milhões, o salão de baile do estado da Casa Branca. Agora, para alguns de vocês que estão assistindo, vocês podem estar pensando: bem, talvez ele tenha razão. Talvez a Casa Branca realmente precise de um espaço mais seguro. E vou entrar nesse argumento em detalhes completos. Vou mostrar os números, os defeitos de design, as batalhas legais, a estrutura de doadores e todo o histórico deste projeto, porque ao final deste vídeo, você terá um quadro completo do que realmente está acontecendo aqui. Mas primeiro, deixe-me terminar de pintar o quadro do que aconteceu esta noite, porque os detalhes importam. O Departamento de Polícia Metropolitana de Washington disse que o suspeito invadiu um ponto de segurança do serviço secreto às 20h36, carregando uma espingarda, uma pistola e múltiplas facas, e que a aplicação da lei trocou tiros com o atirador. Os funcionários identificaram o suspeito como Cole Thomas Allen, 31 anos, de Torrance, Califórnia. Acredita-se que ele tenha agido sozinho. Trump não estava em perigo imediato de ser baleado porque o atirador foi apreendido no saguão do hotel antes de chegar aos magnetômetros, mas a proximidade era alarmante. Wolf Blitzer da CNN estava a apenas alguns metros do atirador quando os disparos foram feitos. Blitzer disse no ar, de repente, um cara com uma arma. Era uma arma muito, muito séria. Ele começa a disparar. O serviço secreto e outras autoridades cercaram a sala enquanto centenas de convidados se agachavam sob as mesas. Suspiros audíveis ecoaram pelo salão de baile enquanto os convidados percebiam que algo estava acontecendo. O evento, que é tradicionalmente uma celebração da liberdade de imprensa e da primeira emenda, foi cancelado. Trump disse no tudo social que queria continuar com o evento, mas a aplicação da lei havia solicitado que ele saísse, consistente com o protocolo. Ele acrescentou que o evento seria remarcado dentro de 30 dias. E então veio a coletiva de imprensa e foi quando as coisas tomaram uma volta que pegou muitas pessoas desprevenidas ou, dependendo de sua perspectiva, confirmou que elas suspeitavam há muito tempo. Aqui está o que você precisa entender sobre o contexto. O salão de baile do estado da Casa Branca não é uma ideia nova. Não surgiu por causa deste tiroteio. A própria Casa Branca afirmou em julho de 2025 que ansiava há muito tempo por um grande espaço de eventos no complexo da Casa Branca que pudesse acomodar substancialmente mais convidados do que atualmente permitido. A Casa Branca atualmente não possui um salão de baile dedicado. A Casa Branca atualmente não pode sediar grandes funções em homenagem a líderes mundiais e outros países sem ter que instalar uma tenda grande e desagradável, aproximadamente 100 metros de distância da entrada principal do edifício. Essa parte é verdade. Quando você vê jantares de estado na Gramado Sul com grandes pavilhões com tenda, é porque a Sala Leste, o maior espaço cerimonial da Casa Branca, acomoda apenas cerca de 200 pessoas. Isso não é suficiente para uma grande cúpula internacional ou uma grande recessão diplomática. Então, o argumento da administração é: vamos construir algo permanente, algo grandioso, algo seguro. E Trump, sendo Trump, fez algo grande. Os planos para o salão de baile ser construído junto com uma ala leste modernizada foram anunciados pela Casa Branca em 31 de julho de 2025. O arquiteto James McCra II, fundador e diretor principal de McCra Arquitetos, foi contratado em 13 de julho de 2025. Mas é aqui que as coisas ficam complicadas. O salão de baile não é apenas um salão de baile. O salão de baile do estado da Casa Branca adicionará aproximadamente 90 mil pés quadrados de espaço ornado e meticulosamente elaborado com capacidade de assentos para 650, mais que triplicando o limite de 220 pessoas da Sala Leste. Para perspectiva, o projeto tem um tamanho estimado de aproximadamente 89 mil pés quadrados. Enquanto a estrutura principal da Casa Branca, a mansão executiva, tem apenas 55 mil pés quadrados. Isso significa que a ala do salão de baile é cerca de 60% maior em metragem quadrada do que a Casa Branca em si. E embaixo dele, Trump disse aos repórteres que o exército está construindo um complexo massivo sob o salão de baile e que está em construção. E que o salão de baile essencialmente se torna um galpão para o que está sendo construído por baixo. Deixe-me colocar isso em termos mais simples. Trump está dizendo que o salão de baile é essencialmente a cobertura visível, o galpão, sua palavra, para um bunker militar secreto sendo construído abaixo dele. O centro de operações de emergência presidencial localizado sob a antiga ala leste foi desmantelado como parte da preparação do local. O custo para os contribuintes não foi divulgado. Esse é o bunker para o qual o vice-presidente foi levado em 1911. Esse bunker estava localizado embaixo da antiga ala leste. Quando demoliram a ala leste para construir o salão de baile, destruíram o antigo PELC. Então agora o exército tem que construir um novo. E aqui está o ponto crítico. Mesmo que Trump diga que todo o projeto é financiado de forma privada, dólares públicos estão pagando por bunkers subterrâneos e atualizações de segurança nos terrenos da Casa Branca. A divisão entre o que é dinheiro privado e o que é dinheiro dos contribuintes ninguém sabe. O custo para os contribuintes pela instalação abaixo do nível não foi divulgado e a administração Joshua Fizer Trump confirmou que o exército está muito envolvido nisso. O preço aumentou. Trump disse que doadores privados e grandes corporações pagarão pelo salão do baile. Inicialmente anunciado por um custo de 2 mil milhões, a estimativa de custo aumentou para 300 milhões em outubro de 2025 e depois continuou subindo. O salão de baile, agora estimado em custo de 400 milhões, expandiu em escopo e preço desde que Trump anunciou o projeto no verão passado. Deixe-me decompor isso. Em menos de um ano, o projeto dobrou em custo estimado de 2 mil milhões para 400 milhões. E a administração diz que está sendo financiado de forma privada. Mas como? Através de uma organização sem fins lucrativos chamada Trust for the National Mall. Um acordo recentemente revelado entre a Casa Branca, o National Park Service e a organização sem fins lucrativos Trust for the National Mall mostra o funcionamento interno de como o presidente Trump e seus aliados estão financiando a revisão de 400 milhões. O documento de 14 páginas autoriza o Trust a aceitar doações em quantia suficiente para cobrir todos os custos do projeto conforme determinado pela Casa Branca. Aqui está como o dinheiro flui. O Trust coleta centenas de milhões em doações privadas e passa o dinheiro para o NPS, que então entrega à Casa Branca. E é aqui que fica turvo. A Casa Branca é responsável por identificar potenciais doadores em nome do NPS e encaminhá-los para o Trust, enquanto especifica se o potencial doador deseja fazer uma doação anonimamente. Um crítico do arranjo observou que as doações anônimas são o cerne deste acordo.
Pense no que isso significa. O presidente dos Estados Unidos está pessoalmente identificando doadores para um projeto de construção de 400 milhões em propriedade do governo e esses doadores podem permanecer anónimos. O que esses doadores querem em troca? Não sabemos. Que indústrias eles representam? Não sabemos. Há entidades estrangeiras envolvidas. Não sabemos porque o arranjo permite anonimato e a Casa Branca ainda não divulgou quanto cada doador deu e quanto foi arrecadado para a construção. Agora, o próprio Trust recebe uma taxa. O Trust recebe uma taxa de 2,5% sobre os fundos coletados, diminuindo para 2% para qualquer dinheiro arrecadado em excesso de 2 mil milhões. Como Trump disse que a renovação de 400 milhões está totalmente financiada, o Trust deve render cerca de 9 milhões. Então, uma organização sem fins lucrativos está coletando doações anônimas canalizadas através do National Park Service, ganhando 9 milhões em taxas para construir um projeto nos terrenos da Casa Branca que o presidente pessoalmente direcionou e o custo total para os contribuintes pela parte militar por baixo ainda classificada. Fique comigo porque a batalha legal sobre este salão de baile é onde fica ainda mais interessante. Esta é uma questão crucial. Um presidente pode simplesmente decidir demolir uma ala da Casa Branca e construir algo novo. Sem pedir permissão ao Congresso, Trump seguiu com o projeto antes de procurar input da Comissão de Planejamento da Capital Nacional. E a Commission of Fine Arts, o National Trust for Historic Preservation, uma organização privada sem fins lucrativos, processou depois que Trump demoliu a ala leste no outono passado para construir a Ballroom Edition. A demolição aconteceu rápido. Trump demoliu a ala leste em outubro com pouco aviso e a preparação do local e trabalho subterrâneo estão em andamento desde então. Maquinaria pesada destruiu a ala leste. Peças da estrutura foram levadas para um ferro velho em Maryland. Sujeira foi carregada para um campo de golfe próximo. Agora, um juiz federal se envolveu. O juiz Richard Leon escreveu em sua sentença: o presidente dos Estados Unidos é o mordomo da Casa Branca para futuras gerações de famílias presidenciais. No entanto, ele não é o proprietário. Ele concluiu que o National Trust for Historic Preservation provavelmente teria sucesso no mérito de suas alegações porque nenhum estatuto se aproxima de dar ao presidente a autoridade que ele afirma ter. Deixe-me decompor o argumento legal porque importa. A administração se baseou em uma lei 3 UTCIU 5D1 que permite ao presidente usar dinheiro para coisas como manutenção, reparo, alterações e melhorias à residência executiva na Casa Branca. A administração Trump se baseia principalmente em 3 UEC 5D1 que autoriza o presidente a usar dinheiro apropriado para o cuidado, manutenção, reparo, alteração, redecoração, melhoria, ar-condicionado, aquecimento e iluminação, incluindo energia elétrica e acessórios da casa. A questão é, será que demolir uma ala inteira e substituí-la por algo quase 2 vezes maior conta como uma alteração ou melhoria? O projeto do Salão de Baile, que implica demolir a ala leste e substituí-la por uma estrutura que seria 60% maior que a residência da Casa Branca. O juiz Leon acha que não. A seção 105D1 claramente autoriza o presidente a conduzir manutenção ordinária e cuidado da Casa Branca e nada mais. Ele escreve: esse juiz foi indicado por George W. Bush, a propósito, nada de um ativista liberal, e sua lógica era aguçada. Ele apontou que se você aceitar o argumento da administração, não tem limites. De acordo com os advogados do governo, praticamente qualquer mudança na Casa Branca poderia ser enquadrada como uma alteração ou melhoria. O juiz observou, de fato, alguns podem até ver a demolição da Casa Branca e a construção de um arranha-céu moderno em seu lugar como uma melhoria. Que grandioso. Agora, apesar desta sentença, a Corte de Apelações DC emitiu uma ordem temporária permitindo que a construção continuasse, pelo menos por um período. A Corte de Apelações reconheceu o argumento de segurança. Em vez disso, envolviam o uso de colunas de aço resistente a mísseis, vigas, materiais de cobertura à prova de drones e janelas de vidro à prova de balas, balísticas e explosivas. Mas o National Trust for Historic Preservation teve uma resposta clara para isso. Como é óbvio, a ausência de um salão de baile massivo nos terrenos da Casa Branca não impediu este ou qualquer outro presidente. Os advogados do grupo disseram em um arquivo, e esse é realmente o cerne disso. Cada presidente antes de Trump conseguiu sediar jantares de Estado, receber chefes de Estado estrangeiros e organizar grandes eventos. Sim, às vezes eles usavam uma tenda no Gramado Sul. É ideal. Talvez não. Mas é uma crise constitucional que justifica um projeto de demolição e construção unilateral de 400 milhões. Isso é um grande exagero. Agora, aqui está onde fica quase comigo, e não estou usando essa palavra levemente. Os arquitetos identificaram vários problemas com os planos de design do salão de baile, incluindo uma grande escada exterior, levando até um lado do edifício que não tem porta, colunas que bloqueariam vistas interiores e luz natural, janelas falsas e uma escada que quebraria a simetria da entrada da Casa Branca. Leia isso novamente. Havia uma escada que levava a uma parede. Sem porta, apenas um grande conjunto de escadas levando a nada. Seguindo um artigo de 29 de março de 2026 do New York Times sobre defeitos de design, Trump revelou uma versão atualizada do salão de baile no dia seguinte com alguns dos problemas resolvidos, como remover a grande escada que levava a lugar nenhum. Isso sugere que o design original foi aprovado e prosseguiu sem uma revisão arquitetônica básica. Os críticos também levantaram preocupações estéticas mais amplas. Eles reclamaram da assimetria do design, que resultaria em uma Casa Branca desigual. Obstrução da linha simbólica de visão entre a capital e a residência do presidente e o pórtico desproporcional com colunas que bloqueiam a visão. Deal informou que os críticos do projeto disseram que a ornamentação é despropositada e ostentosa. E depois há o processo de aprovação regulatória ou sua falta. Tanto a Commission of Fine Arts quanto a National Capital Planning Commission aprovaram os designs, mas ambos os painéis estão repletos de indicados de Trump. A National Capital Planning Commission é presidida por Will Scharf, um dos principais auxiliares da Casa Branca. O presidente nomeia 3 dos membros, e Trump nomeou 2 outros funcionários da Casa Branca junto com Scharf. Trump seguiu com o projeto antes de procurar input de qualquer uma das comissões. A Commission of Fine Arts é composta por indicados de Trump, incluindo Chamberlain Harris, assistente executivo do presidente. Então, o próprio assistente do presidente está sentado na junta que é suposta fornecer supervisão independente do projeto de construção do presidente. Renovações anteriores da Casa Branca, todas as quais foram menos significativas do que o projeto da ala leste, foram submetidas a meses e às vezes anos de escrutínio por esses órgãos. O projeto enfrentou forte reação de preservacionistas e do público que condenaram a construção proposta em mais de 35 mil páginas de comentário público. 35 mil páginas. Isso não é um erro de digitação. E a resposta de Scharf, ele argumentou que muitos dos comentários negativos que a comissão recebeu foram cartas de formulário não úteis circuladas por grupos que se opõem ao salão de baile que levantaram questões fora do escopo da comissão. Não somos uma espécie de comissão de justiça de salão de baile de alcance livre. Scharf diz: deixe-me dedicar um momento para falar sobre o que foi perdido. A ala leste foi construída em 1902 e foi renovada e alterada muitas vezes com o segundo andar adicionado em 1942. Ela abrigava o escritório da primeira-dama. O bunker PO que estava em baixo e era uma fixture do complexo da Casa Branca há mais de um século. A demolição da ala leste foi a primeira grande mudança estrutural no complexo da Casa Branca desde a varanda Truman em 1948. 2 árvores de magnólia acredita-se terem sido removidas durante a construção do salão de baile no final de outubro de 2025. As árvores tinham sido plantadas como árvores comemorativas para os presidentes Warren G. Harding e Franklin D. Roosevelt em 1947 e 1942, respectivamente. A árvore de Harding tinha sido anteriormente em um local diferente plantada em 1922 pela primeira-dama Florence Harding. Uma estrutura que estava em pé desde a época de Theodore Roosevelt desapareceu. O bunker que protegeu a linha de sucessão em 11 de setembro foi desmantelado e tudo foi feito, de acordo com o juiz federal, sem autorização legal do Congresso. Agora, deixe-me trazê-lo de volta a esta noite porque a decisão do presidente de usar este tiroteio como justificativa para seu projeto de salão de baile é o que atraiu as críticas mais acentuadas. O presidente Trump disse que o tiroteio no jantar de correspondentes da Casa Branca no sábado destaca a necessidade de um salão de baile na Casa Branca. Ele disse que o Hilton não era seguro o suficiente. Ele apontou que seu salão de baile teria vidro à prova de balas e seria à prova de drones.
Mas deixe-me analisar a lógica aqui. O jantar do correspondente da Casa Branca é realizado no Washington Hilton. Não é um evento do governo. É organizado pela White House Correspondents Association, um grupo de jornalistas. Eles escolhem o local. O presidente comparece como convidado. Se a preocupação é segurança em eventos em que o presidente comparece, a solução não é necessariamente construir um salão de baile de 400 milhões na Casa Branca. A solução poderia ser e sempre foi protocolos apropriados do serviço secreto em qualquer local em que o presidente esteja. E aqui está a ironia. Trump não estava em perigo imediato de ser baleado porque o atirador foi apreendido no saguão do hotel antes de chegar aos magnetômetros. A segurança em camadas funcionou. O ponto de segurança resistiu. O vice-diretor do serviço secreto disse que o suspeito atirador tentou criar uma tragédia nacional, mas a força de nossa segurança em camadas era evidente como medida de contramedidas ainda adiante. Então, o próprio incidente que o presidente usou para justificar seu salão de baile é na verdade evidência de que os protocolos de segurança existentes funcionam. As pessoas que criticaram o pivô de Trump, e há muitas esta noite, não estão dizendo que a segurança presidencial não importa. Claro que importa. O que elas estão dizendo é que usaram um tiroteio minutos depois que ele acontece, enquanto o agente do serviço secreto ainda está sendo tratado, para promover um projeto de construção que é um objeto de estimação que já está envolvido em desafios legais, controvérsias de doadores anônimos e constrangimentos de design. Isso é oportunismo. Isso é pegar uma crise e transformá-la em uma apresentação de vendas. E esta é a parte onde se torna contraproducente porque o projeto de salão de baile já estava sob intenso escrutínio. Enquanto os críticos questionam o custo e o impacto potencial no complexo histórico, um juiz federal já questionou se o presidente até tem autoridade para construí-lo. E agora, ao amarrar o salão de baile a um tiroteio em tempo real, Trump deu aos seus críticos um ponto de fala muito poderoso, que ele está disposto a explorar um ataque violento para avançar sua agenda de construção. Agora, quero recuar um pouco porque isso não é um incidente isolado de Trump alavancando uma crise. Esse é um padrão de comportamento que comentaristas políticos de ambos os lados observaram ao longo de sua carreira. Ele é, por sua própria admissão, um negociador. Ele procura por alavancagem e crises criam alavancagem. Pense nisso. O salão de baile estava enfrentando um juiz que disse que não poderia prosseguir sem o Congresso. A Corte de Apelações temporariamente deixou a construção continuar, mas o cenário legal do longo prazo era incerto. A opinião pública era mista negativa com 35 mil páginas de comentário público se opondo. E então o tiroteio acontece no WICD e dentro de uma hora o presidente está no pódio dizendo: isso prova que precisamos do salão de baile. Trump deixou claro abundantemente sem ser sutil sobre isso que o Washington Hilton não é seguro o suficiente. Não é um edifício particularmente seguro. Ele até mencionou que o exército e os serviços secretos estão exigindo o salão de baile. É por isso que o serviço secreto. É por isso que o exército está exigindo. Eles queriam um salão de baile por 150 anos por muitas razões diferentes. Mas hoje é um pouco diferente porque hoje precisamos de níveis de segurança que ninguém jamais viu antes. Agora, essa afirmação de que o serviço secreto e o exército exigiram este salão de baile por 150 anos é extraordinariamente difícil de verificar. Nenhuma declaração independente do serviço secreto ou do Departamento de Defesa confirmou isso. O que sabemos é que o projeto do salão de baile foi uma prioridade máxima para Trump, que há muito envisiona um grande espaço de eventos permanente na Casa Branca. E sabemos mais uma coisa. A BBC News informou que o novo edifício apresentaria um interior luxuoso, incluindo lustres e colunas ornadas. Trump disse que o salão de baile é planejado para ser anexado à residência executiva por uma ponte de vidro conforme ele descreveu. Lustres, colunas ornadas, uma ponte de vidro. Isso soa como uma exigência militar. Ou soa como a visão de um construtor que quer deixar sua marca na casa mais famosa do mundo. Quero adicionar mais uma camada a esta história porque é quase perfeita demais. 45 anos antes, John Hinckley Jr. tentou assassinar Ronald Reagan quando ele saía do mesmo hotel. O Washington Hilton foi palco de violência política antes. Também foi palco do jantar de correspondentes da Casa Branca por décadas. Geralmente, o Hotel Hilton, onde o jantar aconteceu por anos, permanece aberto a hóspedes regulares durante o jantar de correspondentes, e a segurança foi tipicamente focada no salão de baile em vez do hotel em geral. Essa é uma vulnerabilidade conhecida. Especialistas em segurança falam sobre isso há anos. Após o tiroteio, alguns participantes observaram que os magnetômetros estavam imediatamente fora do salão de baile, não na entrada do hotel, permitindo que o alegado atirador se aproximasse mais do que o normal. Essa é uma preocupação de segurança legítima, e é uma que poderia ser abordada mudando como o jantar WSA é organizado, movendo o local ou estendendo o perímetro de segurança. Você não precisa necessariamente de um salão de baile de 400 milhões para resolver esse problema. E mesmo que você construísse o salão de baile, o WICD é um evento da imprensa, não um evento da Casa Branca. A associação de correspondentes poderia continuar realizando em um hotel de qualquer forma. Então, deixe-nos juntar tudo isso. Qual é a pergunta real aqui? Não é se a segurança presidencial importa. Importa. Não é se a Casa Branca poderia usar um espaço de eventos maior. Pessoas razoáveis podem discordar sobre isso. A pergunta real é: um presidente deve usar um ataque violento? Enquanto as emoções ainda estão cruas, enquanto um agente do serviço secreto está se recuperando de ser baleado como uma plataforma de lançamento para um projeto de construção de 400 milhões, aprovado por painéis escolhidos a dedo pelo próprio presidente e construído sobre as ruínas demolidas de uma ala de enquanto as emoções ainda estão cruas, enquanto o intuito exprento escolhido, enquanto esguia pelo presidente e construído.
Primeiro, siga o dinheiro. A Casa Branca ainda não divulgou quanto cada doador deu e quanto foi arrecadado para a construção, até que haja transparência total sobre quem está financiando este projeto. Todo americano deveria ser cético. Segundo, siga o caso legal. O National Trust for Historic Preservation contra a administração Trump é um dos casos mais importantes de propriedade e poder do direito constitucional moderno porque nenhum estatuto se aproxima de dar ao presidente a autoridade que ele afirma ter. Ele.
Toda vez que uma crise acontece, observa o pivô. Hoje à noite foi um exemplo do manual. Um tiroteio ocorre. O presidente condena a violência. Ele elogia a aplicação da lei. E então, na mesma respiração, ele promove um projeto de construção que não tem nada a ver com o ataque e tudo a ver com o seu legado. Esse padrão, crise, condenação, pivô, é algo que todo cidadão deveria estar ciente independentemente da afiliação política. Quarto, pense no que a Casa Branca representa. Não é propriedade pessoal de qualquer presidente que a ocupar. Como o juiz federal escreveu, o presidente dos Estados Unidos é o mordomo da Casa Branca para futuras gerações de famílias presidenciais. No entanto, ele não é o proprietário. Esse é um princípio que deveria importar para cada americano. E quinto, pense sobre prioridades. O salão de baile é estimado em 400 milhões, e parte disso é dinheiro dos contribuintes para as instalações militares subterrâneas. Ao mesmo tempo, DOGE está fazendo cortes dramáticos em agências federais em todo o Conselho. Dezenas de milhares de funcionários federais estão sendo demitidos. Programas estão sendo reduzidos. E a justificativa por tudo isso é a responsabilidade fiscal. Reduzir desperdício, cortar custos. Como o salão do baile de 400 milhões com lustres e colunas ornadas se encaixa em uma narrativa de perto do cinto do governo? Não se encaixa. Esse sempre seria um projeto controverso. Mas esta noite, ao tentar transformar um tiroteio em uma apresentação de vendas, o presidente pode ter feito mais dano à reputação pública do salão de baile do que qualquer sentença do juiz poderia. O oficial que foi baleado esta noite vai ficar bem. Felizmente, o agente do serviço secreto foi liberado do hospital e o colete balístico nos ajudou a evitar uma tragédia potencial. O suspeito, Cole Thomas Allen, está em custódia federal e enfrenta acusações sérias. Ele está sendo acusado de 2 casos de usar uma arma de fogo durante um crime de violência. E esta noite, em algum lugar nos terrenos da Casa Branca, guindastes de construção ainda pairam. Onde a ala leste uma vez esteve, a antiga ala leste agora é escombros em um ferro velho em Maryland. O antigo bunker Peltz desapareceu e uma estrutura de 400 milhões com vidro à prova de balas, uma ponte de vidro e lustres está surgindo em seu lugar. Se você acha que isso é uma atualização de segurança brilhante ou um projeto de vaidade ultrajante, uma coisa é inegável. Usar um tiroteio para vendê-lo foi a jogada errada no momento errado. E é exatamente por isso que se tornou contrapro.